Bom dia e bem-vindos ao Voz de Presença. Hoje regressaremos a 27 de outubro de 1964. Há momentos na vida das nações em que a retórica cede o lugar à clareza, em que o essencial emerge com uma nitidez quase desconfortável. E esse momento chegou. Disseram-nos que a escolha política é entre a esquerda e a direita. Permiti-me dizer que essa formulação é uma distorção deliberada. A verdadeira escolha é entre o alto e o baixo. Para cima, em direção ao sonho mais antigo da civilização ocidental, a liberdade individual, a soberania do cidadão sobre a sua própria vida, o governo como instrumento do povo e não como seu guardião. Ou para baixo, em direção ao abismo do coletivismo, onde a iniciativa se extingue por decreto, onde a dependência deixa de ser uma circunstância e passa a ser uma política de Estado. Aqueles que nos propõem trocar a liberdade por segurança já fizeram a sua escolha e arrastam-nos com eles. Os números são reveladores. Nenhuma nação na história sobreviveu a uma carga fiscal que atingisse 1/3 do seu rendimento nacional. Hoje, 37 cêntimos de cada dólar ganho neste país pertencem ao cobrador de impostos. E mesmo assim, o governo federal gasta todos os dias 17 milhões de dólares acima daquilo que arrecada. Não equilibramos o orçamento em 28 dos últimos 34 anos. A nossa dívida nacional ultrapassa a soma das dívidas de todos os outros países do mundo reunidos. E a isto chamamos prosperidade. Mas existe uma questão mais profunda do que a aritmética. Dois amigos meus conversavam há não muito tempo com um refugiado cubano, um homem de negócios que escapara de Fidel Castro. A certa altura, um dos meus amigos virou-se para o outro e disse: "Nós não fazemos a ideia de quanta sorte temos." O cubano parou e respondeu: "Sorte? Eu tinha um lugar para onde fugir." Nesta frase está contida toda a história. Se perdemos a liberdade aqui, não existe outro destino. Este é o último reduto. A ideia de que o governo serve o povo e não o contrário.
é ainda a mais nova e a mais frágil de todas as ideias políticas. Custou séculos a formular. Pode perder-se numa geração de indiferença. É esse o princípio que está em julgamento. Não a fortuna eleitoral de um candidato. Não a hegemonia de um partido. Mas a questão de fundo. Somos capazes de nos governar nós próprios ou entregamos essa responsabilidade a uma classe de especialistas numa capital distante, que acredita saber melhor do que nós como devemos viver? Os pais fundadores compreenderam algo que hoje se tende a ignorar. Um governo que controla a economia controla inevitavelmente as pessoas. E quando um governo se propõe a esse fim, é compelido, mais cedo ou mais tarde, a usar a força. Não é uma hipótese. É o que a história registou repetidamente, sem exceção. Veja-se o exemplo da agricultura. Desde 1955, o custo dos programas agrícolas federais quase duplicou em 9 anos. Um quarto das explorações agrícolas do país é responsável por 85% dos excedentes acumulados. Os outros 3 quartos, aqueles que operam no mercado livre, registaram um aumento de 21% no consumo dos seus produtos. O governo gastou $43 no programa de cereais por cada alqueire de milho que conseguiu que os agricultores não produzissem. E quando os agricultores votaram contra o programa, o governo aprovou na mesma. O preço do pão subiu, o preço recebido pelo agricultor desceu e passemos a falar da assistência social. Gastamos 45 bilhões de dólares por ano e se dividíssemos esse montante diretamente pelas famílias mais pobres do país, cada uma receberia $4.600 anuais. A transferência direta efetiva nem chega aos $600 por família. A diferença fica algures pelo caminho. Os programas governamentais partilham uma característica notável: nunca desaparecem. Quando falham, a resposta é sempre um programa maior para tentar corrigir o anterior. Uma repartição do Estado é, muito provavelmente, a coisa mais próxima da imortalidade que alguma vez veremos nesta terra.
Há quem nos proponha a paz pela cedência permanente. O raciocínio é o seguinte: se evitarmos qualquer confronto direto com o adversário, ele moderará as suas ambições por gratidão. Toda a experiência histórica demonstra precisamente o contrário. A cedência não pacífica estimula. Cada recuo convida ao passo seguinte. Cada concessão define um novo ponto de partida para a exigência seguinte. Chamam a isto acomodação. Mas existe uma palavra mais precisa: apaziguamento. Alexander Hamilton colocou a questão nos seus devidos termos. Uma nação capaz de preferir a desonra ao perigo está preparada para ter um senhor, um mestre, um patrão, um tirano, um ditador, e merece-o. Nós não somos essa nação. Não podemos ser, não devemos ser, não queremos ser. Existe um preço que não pagaremos. Existe um ponto além do qual não recuaremos. Não por indiferença ao custo da guerra, mas porque compreendemos que a liberdade nunca sobreviveu à rendição antecipada. Há quem diga que as respostas simples não servem para problemas complexos. Têm razão quando dizem que não existem respostas fáceis. Mas existem respostas simples. E é necessária coragem para as pronunciar em voz alta. Quando toda a pressão do momento nos empurrar na direção oposta. Winston Churchill disse-o com uma clareza que nenhuma frase pode melhorar. O destino do homem não se mede por cálculos materiais. Quando grandes forças se movem no mundo, compreendemos que somos espíritos e não animais. E há qualquer coisa no tempo e no espaço e além de ambos que nos impõe um dever. Nós temos um rendezvous marcado com o destino. Preservaremos para os nossos filhos esta nação, a última e melhor esperança do homem sobre a terra. Ou condená-los-emos a dar o primeiro passo, rumo a 1000 anos de trevas. O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Se estas palavras lhe fazem companhia, pode subscrever o canal. Uma noite santa e até breve.